Então eu estava dizendo aqui, imagina você indo na minha casa, eu comprei uma pizza, coloquei em cima da mesa, e aí eu dou um prato sujo para você, com o resto do almoço, da janta de ontem. Falo, pode colocar a sua pizza aqui. Você não vai colocar a pizza. Fala, que isso? Me dá um prato limpo, então eu vou lavar esse prato. E muitas vezes é isso que nós temos dado para Deus. A gente vem aqui no culto, presta atenção. Nós vimos aqui a igreja pedir para o Espírito Santo servir uma refeição para nós. Mas o que nós oferecemos ao Espírito Santo é um prato sujo. Eu ofereço ao Espírito Santo um prato sujo. Você oferece ao Espírito Santo um prato sujo. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes Deus fica muito triste com o nosso culto a Ele, o nosso ajuntamento. Então a pregação dessa noite, se você está com a sua Bíblia aberta, 1 Pedro capítulo de número 1, eu vou pedir para a Duda ler para nós esse texto, capítulo 1, versículo 15, Duda, por favor, se você puder ler bem alto para nós, 1,15. Ela vai levar o microfone para você. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uau! Como é santo aquele que nos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Eu queria que você curvasse a sua cabeça em reverência ao Senhor, e que você pedisse nessa noite que o Espírito Santo abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Feche os seus olhos e fala com Deus. Pai, abre o meu coração. Fala comigo, Deus. Fala com a tua igreja. Nos ensina a viver no caminho da santidade. E que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a minha pregação hoje ela vai ser um pouco diferente. Vocês vão entrar dentro da minha pregação aqui, vocês vão pregar junto comigo, tá bom? Vocês entenderam ou não? Eu vou pregar e vocês vão interagir comigo aqui durante a pregação. Então eu queria total a sua atenção, você prestar atenção na palavra. Então eu quero que vocês participem da pregação comigo. Então vocês vão participar comigo na pregação aqui, tá bom? Vamos dividir a minha pregação em duas partes. Nós vamos fazer igual Jesus. Isso aqui não é eu que estou inventando esse método, não, é Jesus. Sermão da montanha. Jesus deu um sermão de ensinamentos. Depois ele foi para o lado prático, né? Ele foi lá, orou, expulsou demônio, curou pessoas. Então o sermão de Jesus era um sermão baseado em duas partes. Então a primeira parte da minha pregação vai ser uma parte teologia. Hoje vocês vão aprender teologia aqui. A senhora já aprendeu teologia, irmão, uma vez? Vai aprender hoje aqui. E de um jeito facinho. O senhor já aprendeu teologia alguma vez? Um pouquinho? Então hoje vai aprender mais um pouquinho. João, já aprendeu teologia? Hoje nós vamos aprender aqui. Vamos, entre aspas, dizer a parte teórica, que é a informação, depois a parte prática, quer dizer, como é que eu coloco essa teologia em prática na minha vida, como é que eu vivo isso que eu aprendi. Você não está fazendo teologia, não tem toda a parte de explicação, mas não tem a parte que você fala, essa parte Deus está falando comigo, é a mesma coisa.
Então eu quero falar hoje à noite sobre um dos atributos de Deus, ok? Então a minha pregação é sobre um dos atributos de Deus, mas eu tenho que começar fazendo essa pergunta para vocês. Quando a gente estuda teologia, tem uma matéria lá que chama Deus, teologia, o estudo, o conhecimento de Deus. E uma das partes da teologia, você vai estudar sobre salvação, você vai estudar sobre o Espírito Santo e você vai estudar sobre Deus. E dentro desse assunto Deus, uma das coisas que você vai estudar é sobre os atributos de Deus. Pastor, qual é a pergunta que vocês devem estar fazendo na cabeça de vocês? O que é um atributo? O que é um atributo de Deus? Alguém quer dar palpite aqui? O que é um atributo? As qualidades de Deus. Parabéns, bons alunos. As características de Deus, ok? Aquilo que define Deus, aquilo que nós podemos conhecer sobre o caráter, a essência, a natureza de Deus. Está entendendo, irmão? Isto é um atributo bem prático. Quando eu digo assim, Deus é, você vai preencher com alguma palavra, tá? E a gente então vai pensar nos atributos de Deus. Por exemplo, Deus é amor. Amor é uma qualidade de Deus? É uma característica de Deus ou não? Sim. Deus é amor. Vamos lá, me ajuda. Deus é soberano. Oi? Misericordioso. A misericórdia faz parte da essência de Deus. Deus não consegue ser Deus sem ser misericordioso. Fala aí, João, uma característica. Aleluia, onipresente. Deus é onipresente. Fala, irmão, uma característica de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é piedoso, gente. Ele inclina o coração dele para aquele que está desfavorecido. Deus é justo, onisciente. Fala, Duda. Deus é tudo, soberano, poderoso. Por exemplo, Deus é imutável. A Bíblia diz que Deus é imutável. Sabe o que significa isso? Que Deus não muda. Ele diz: eu não mudo, assim diz o Senhor. Por isso que você não perece, porque o Senhor não muda. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Então, quando você começa a estudar na teologia sobre os atributos de Deus, eles organizam os atributos de Deus em algumas características. Por exemplo, os atributos de Deus, eles podem ser divididos em algumas categorias. O que eles chamam de a espiritualidade de Deus. Está anotando isso aí? A espiritualidade de Deus. Os atributos mentais de Deus. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. Não se apavora não. As características mentais de Deus e os atributos morais de Deus. Então vamos repetir junto aqui. As características espirituais de Deus, mentais e morais. O que são os atributos espirituais de Deus? Do que Deus é feito. Será que Deus tem um corpo e uma carne como nós temos? Então essa é a pergunta que você faz quando você está falando sobre os atributos espirituais de Deus. Como que é a forma de Deus? Deus é uma energia?
Deus é uma força? Será que Deus é um pensamento? Uma vez conversando com uma mulher, ela disse para mim: não, eu acredito numa força superior. Ela deu uma definição de Deus, mas será que está certa essa definição? Por exemplo, a Bíblia fala que a essência de Deus é uma essência não visível. A Bíblia nos ensina a invisibilidade de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Como é que eu sei que Deus não pode ser tocado, não pode ser palpado? O que Jesus falou para a mulher samaritana? Deus é Espírito. Lembra que a mulher samaritana disse assim: aonde é que a gente tem que adorar a Deus? É aqui no Monte Ebal, né? No Monte Gerizim, ou no monte em Jerusalém? Jesus falou: tanto faz, porque Deus não mora num lugar, Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Olha, por exemplo, o que diz em João 1,18. João 1,18. Quantos estão gostando da palavra aqui? João 1,18, sabe o que o autor disse? Ele disse assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, se você ouvir alguém dizer assim: eu vi Deus, é mentira. Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Por quê? Porque a essência de Deus não é material. A essência de Deus é invisível. Deus não é matéria. Ninguém nunca viu Deus. Diga, Duda. Enoque foi para lá, então agora ele está na presença de Deus. Mas aqui na terra, humano, ninguém nunca viu Deus. Andou com Deus, mas não foi um andar físico, né? Andar significa estar na presença de Deus. Deus não era um homem do lado dele, o Espírito de Deus estava sobre ele. Diga, João. Mas então isso não dá algo para a ideia de Deus ser tipo uma energia do seu pensamento, ao invés de ser realmente materializado? Ele é mais do que isso, ele também é isso. Só que qual é a diferença do Espírito de Deus ou de Deus e essa lâmpada? Essa lâmpada está acesa aqui, é uma energia, só que ela é impessoal. A diferença é que essa energia, esse vento, que a Bíblia chama Deus de vento, Espírito no hebraico é ruach, significa vento, sopro, só que é um vento, sopro que é uma pessoa, pessoal. Existe uma pessoalidade dentro dessa invisibilidade que é Deus. Amém? Que sopra por onde quer, que habita em você. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você pega no Espírito Santo? Não pega, mas ele está dentro de você, não está? Ele está, por isso, pelo fato dele ser invisível e onipresente, ele está em todos os crentes. Agora lá na África tem irmãozinho louvando e o Espírito Santo está ali aquecendo o coração dele, como está aqui esta noite aquecendo o teu coração. Aleluia! Amém? Então esse é um atributo de Deus, a espiritualidade de Deus. Agora, por exemplo, vamos falar agora dos atributos morais, mentais de Deus. Pastor, fala um atributo mental de Deus. Deus é a sabedoria. Deus é revelado na Bíblia como um Deus que tem conhecimento. Muito bem falado pela minha esposa, futura teóloga.
onisciência de Deus. Isso é um atributo mental de Deus. O que é a onisciência de Deus? Conhecedor de tudo. Deus sabe, Deus conhece tudo o que está acontecendo nesse exato momento, em todos os lugares do universo. Eu quero que você imagine agora, deve ser 7 e pouco, 8 horas da noite. Lá no Amazonas já deve estar tudo escuro, aquela floresta, e lá naquela floresta tem uma folha de uma árvore que está caindo assim, uma folha escura de uma árvore que está caindo em cima de uma pedra preta, na escuridão da selva amazônica. Deus está vendo aquela folha caindo naquele exato momento. Assim como o Espírito Santo nesse exato momento sabe todos os pensamentos e intentos do meu e do seu coração. É o que fez muitas vezes profetas chegarem diante do homem dizendo: assim diz o Senhor, e Deus colocar o coração do homem na boca do profeta. É esse Deus que está aqui nessa noite. Então Deus, Ele é onisciente, significa que Ele conhece tudo que existe, Ele conhece tudo que já existiu, e Deus conhece tudo o que vai acontecer no futuro. Não tem nada que pega Deus desprevenido, porque Ele já está no futuro, mesmo que esse futuro não exista, Ele já está lá. E não só Ele conhece o presente, não só Ele conhece o passado, não só Ele conhece o futuro, como Ele conhece o que poderia ser e não será. Até o que poderia ser, o que nós chamamos de probabilidade, Ele conhece todos os números possíveis. Conhece todas as coisas. Por isso que o salmista disse: a palavra nem saiu da minha boca, tu já conheces, Senhor. E ele disse: o Senhor me conheceu ainda informe, dentro da minha mãe Ele já me conhecia, quando os meus ossos estavam, quando o espermatozoide entrou no seu útero, e saiu aquela corrida, né, que não deveria ter acontecido, saiu aquela corrida para dentro do seu útero, daquele espermatozoide, João, numa corrida, muitos foram ficando para trás. Deus sabia, é a Rebeca que vai entrar. Aleluia, Deus. E está aqui hoje no seu colo a Rebeca. Deus já sabia que numa corrida de milhões de espermatozoides, era a Rebeca que ia vencer a corrida. Vitória, ela venceu. Ela venceu. Muito bem lembrado. E Deus também, outro atributo de Deus mental, por isso que é gostoso da teologia, fala que não é bom. Um outro atributo mental de Deus, irmãos, é a sabedoria. Tem vários, mas senão minha pregação vai virar um curso aqui. Um outro atributo de Deus mental é a sabedoria de Deus. Sabe o que significa a sabedoria de Deus? Que Deus sempre, olha que lindo isso, irmãos, que Deus sempre vai fazer a melhor escolha, Deus sempre vai ter o melhor plano, e Deus sempre terá o melhor propósito para todas as coisas, incluindo a tua vida. Quando Deus pensa no melhor plano, no melhor propósito para a sua vida, Ele pensou em todas as possibilidades, e Ele escolheu aquilo que é mais sábio, aquilo que é melhor para a sua vida e para a minha.
e a melhor maneira para realizar os propósitos e intentos do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Por isso que Paulo termina a carta aos Romanos, amor? A carta de Paulo aos Romanos, ele termina assim: ao Deus que é o único sábio para todo sempre, amém. Depois de escrever um livro, o maior tratado de teologia, que é a carta de Paulo aos Romanos, ele termina dizendo: isso tudo porque ele é o único Deus sábio, aleluia, que na sua sabedoria tornou os homens mais loucos, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Paulo diz: onde é que está a jactância? Onde é que está o orgulho? Onde é que está o escriba? Aonde é que está o sábio desse século? Porque Deus, na sua loucura, se tornou mais sábio do que os homens na sua sabedoria. E aprove a Deus revelar a sua sabedoria no Evangelho. Terceiro, os atributos morais de Deus. Salmo de número 100. Tá abençoado aí, irmão? Tá recebendo a palavra? Profunda, né? Salmo capítulo 100, versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Olha que versículo lindo, gente. Eu poderia pregar por semana só nesse versículo aqui. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração, generacional. Porque o Senhor é bom. Isso é um atributo moral de Deus. Nós já vimos os atributos espirituais, os atributos mentais, e agora os atributos morais de Deus. Significa que Deus é bom. Significa que em Deus é que existe o padrão de bondade. Quer dizer, tudo que Deus faz, aleluia, tudo que procede de Deus só pode ser coisas boas. Tiago diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. A salvação é bondade de Deus, o cuidado sobre a tua vida é bondade de Deus. Nos seus últimos dias de vida, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia de Deus serão os dois seguranças que vão acompanhar você até a sepultura e depois até a presença de Deus. Aleluia, a bondade de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. Aleluia. Não é só quando as coisas dão certo, não, em todo momento. Diga que é fruto do Espírito. Sim, bem lembrado. Olha que sacada legal da Duda. E o fruto do Espírito é amor, justiça, bondade, fidelidade. O que é isso? São os atributos comunicáveis. Tem coisa que Deus não tem como a gente ter porque é só dele. Mas amor, justiça, bondade são os atributos comunicáveis. Significa que Deus pode comunicar com os seus filhos. Por isso que ele diz que ele é amor, você pode ser amor. Deus diz que ele é bom, ele diz que você pode ser bom. A Bíblia diz que Deus é fiel, você pode ser fiel. A Bíblia diz que Deus é longânimo, você pode ser longânimo. A Bíblia diz que Deus tem domínio próprio, você e eu podemos ter domínio próprio. Todas aquelas características de Gálatas capítulo 5 estão disponíveis para todo crente em Jesus. Então tudo que Deus faz é bom e correto. Nessa bondade existe amor, existe misericórdia. Tudo flui da bondade de Deus para com a nossa vida. E hoje à noite eu quero pregar sobre o atributo da santidade de Deus.
Essa foi a introdução da minha pregação. Agora que eu vou começar a pregar. Foi só a introdução. A santidade de Deus. O que é que os anjos veem? Eles veem um Deus santo, que eles têm que cobrir a sua visão com as asas, porque aquele que está sentado no trono é santo, é puro, não existe mácula, não existe mancha, não existe deformidade, não existe impureza. Ele é separado dos homens, ele é separado do pecado. A sua presença não pode contemplar o mal, a sua presença não pode contemplar a iniquidade. Ele vê a iniquidade até mesmo dos anjos. Ele é um Deus absolutamente santo, separado do pecado, do mundo e do mal. Eu pedi para colocar essa foto aqui porque eu acredito que é a melhor ilustração que a gente pode ter nessa noite sobre a santidade de Deus. Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aí, irmãos? Hã? Uma cozinha. Não é não. Esse aí é o chamado tabernáculo. É o tabernáculo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Talvez de longe, o irmão falou que é uma cozinha, né? Porque de longe não dá para ver muito bem. Mas se você ver, tem uma tenda por fora, que é justamente para ninguém entrar. Moisés ficava ali na porta. Ok? Tem o quê? Tem um outro para... Nossa, a presença de Deus está forte aqui hoje, hein? Meu Deus, se eu não consigo terminar de pregar, vamos lá. O Espírito do profeta, Espírito do profeta. Deus falou o seguinte: olha, a minha presença vai com vocês no deserto. E aí Deus mandou armar essa tenda aqui, João. Essa tenda aqui. A tenda do encontro, tenda da presença de Deus. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, essa armação aqui fora, os tecidos, o ouro ali dentro, Duda, tudo ali dentro. Minha irmã Vilma, o ouro, os tecidos, tudo foi dado na medida pelo Espírito do Senhor. Tinha que ser tudo muito santo. E aqui dentro, lá dentro tem uma arca. Você viu aquela arca? Que eram 2 querubins virados um de rosto para o outro, com a sua asa assim, voltada para a tampa. Aquela tampa da arca chamada tampa da propiciação ou propiciatório, onde o sumo sacerdote entrava ali e colocava o sangue para Deus aceitar como perdão, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E oi, você arrumou outra foto aí? Cadê? Então deixa eu explicar para vocês aqui enquanto ela localiza. Essa aqui é a visão de fora, exatamente. Está vendo aquelas cabaninhas? O povo morava naquelas cabaninhas. E aqui eles vinham, traziam um animalzinho, um cordeiro. O sacerdote recebia, entrava ali, tinha aquela pia, derramava o sangue. Tudo para depois, uma vez por ano, isso acontecia todo dia, né? Hebreus. E aí o sumo sacerdote entrava. Agora põe a parte de dentro. Então tá vendo aquela casinha, a cabaninha? É ela aqui por dentro, ó. Certo? Tem uma coisa comprida para eu poder apontar aqui para vocês. Pega o ferro da porta ali, João, para mim. Isso. Circuito. Vai ter medo de chegar perto. Então aqui é lógico, ele não está cortado, é uma visão para você ter uma ideia, certo? Ele está
fechadinho assim, mas a foto de dentro. Então aqui, ó, o sacerdote, melhor, o sacerdote, diga comigo, sacerdote. Então ele entrava, certo? Não estou vendo aqui, mas é mais ou menos aqui. Ele entrava, e aqui ele fazia todo o preparativo, né? Final que era o pão da presença, os candelabros aqui, o menorá. E ele ficava aqui preparando o serviço. Tá vendo essa cortina aqui, ó, que está cortada para você poder ver do outro lado? Aqui era uma cortina fechada. Gente, o sacerdote ele nunca podia sair daqui e entrar ali. Se ele pisasse ali para dentro, ele morria na hora, fulminado. Ele não tinha condição de fazer isso. Só o sumo sacerdote podia atravessar para além do véu. Você vai entender a questão do véu que foi rasgado. Ele entrava uma vez por ano, depois de uma processo de purificação. Eles amarravam até uma cordinha no pé dele, um sininho, porque se ele tivesse com algum tipo de impureza, ele morria lá dentro, e ninguém podia entrar para tirar o corpo dele, puxava ele pela cordinha. Esse lugar aqui era chamado de santo, o santo lugar. Aí tinha essa cortina espessa que separava o ambiente santo do ambiente onde ficava a arca, a Shekinah, a presença de Deus, que era chamado de Santo dos Santos, quer dizer, lugar mais santíssimo, porque a presença de Deus estava ali dentro. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou: está consumado. Esse véu aqui, ó, ele rasgou de alto a baixo. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer que nós temos ousadia para entrar aqui dentro, onde só o sumo sacerdote podia. Você hoje pode entrar pela fé. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. O lugar mais íntimo, o lugar mais santo. Mas por que eu peguei esse exemplo para vocês? Para a gente saber que Deus é um Deus santo, que havia no Velho Testamento todo um preparo para a gente poder entrar na presença de Deus. Salmo 24, versículo 3 diz: Senhor, quem habitará na sua presença? Feche os seus olhos enquanto eu leio esse salmo. Olha as palavras do salmista Davi: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é que pode pisar nesse altar ali, nesse tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode glorificar o Senhor? Você percebe como que era a visão que o judeu tinha das coisas de Deus? E como é que a gente hoje entra na igreja, na presença de Deus? Às vezes a falta de reverência que existe nos cultos, celular na hora do culto, conversas paralelas na hora do culto, e aí a gente olha: por que a minha vida espiritual está tão vazia? Por que eu não sinto uma constância do Espírito Santo na minha vida? Porque nós estamos sendo roubados da presença santa de Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus.
nós estamos diante de uma presença que temos que reverenciar a presença de Deus. Se o presidente entrasse aqui, todos nós iríamos talvez cantar um hino nacional, colocar a mão e cantar um hino nacional. Deus é infinitamente maior do que o nosso presidente. Calem-se diante dele toda a terra. Dobre o seu joelho, dobre o seu joelho e ergam as mãos, porque o Senhor é Deus sobre todos os povos. Por que Jesus pegou aquele chicote, jogou aquelas mesas dos campistas? Porque a Bíblia diz que ele foi movido, não foi por raiva, por um zelo. E quando ele fez tudo aquilo, os discípulos disseram que naquele momento eles entenderam o texto que dizia: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo, e não é só quando nós estamos aqui dentro do prédio, mas quando nós estamos lá fora também. O zelo de Deus tem de nos consumir. Levíticos 19:2 diz: sede santos, porque eu sou santo. Meu povo vai ser conhecido por um povo santo, um povo separado para o meu uso exclusivo. Irmãos, agora nós vamos para a parte prática, se bem que eu não considero nada do que eu falei como teoria, né? Se isso não for aplicável, eu não sei mais. Eu poderia parar de pregar agora aqui. Agora eu vou fazer uma aplicação rápida da mensagem. Deus deseja que cada um de nós vivamos uma vida santa diante dele. Aí a pergunta que fica é o seguinte: será que é possível, em pleno século 21, com tanta pornografia, com tanta mulher mostrando o traseiro, com tanta sedução, com tanta sensualidade, com tantas ofertas, com tantas coisas no mundo que a gente vive, será que é possível eu e você sermos santos nessa geração? Eu quero dizer para você, quero te dar essa notícia que sim. Sede santos como eu sou santo. Em primeiro lugar, se não fosse possível viver uma vida santa, Deus jamais teria ordenado. Se Deus fala assim, sede santo, é porque Ele acredita que é possível a gente ser santo. Amém? Deus nunca vai nos dar uma ordem que a gente não pode cumprir. Não é doido? Depois de tudo que a gente viu aqui sobre os atributos dele, Ele está dizendo: é possível você ser santo. O que é ser santo? Você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Por exemplo, essa caneca aqui, hoje eu coloquei água nela. Normalmente eu coloco café. Foi um presente que minha mulher deu há alguns anos. O pastor Cris, mandou fazer uma caneca térmica. Então por fora ela nunca esquenta, e o que está dentro aqui fica controlado, seja frio ou quente. Uma benção. Isso aqui é um dos melhores presentes que ela me deu até hoje. Eu gosto muito dessa caneca, tenho até ciúmes dela. Hoje eu coloquei o que nela? Água gelada. Amanhã eu vou colocar provavelmente café nela. Quando eu coloquei água, significa que ela foi separada para me servir água. Então nesse momento ela tem uma finalidade, que é me dar água gelada. Isto é ser santo. Uma coisa que foi separada para uma finalidade. Ela não serve para outra coisa nesse momento a não ser água. E se eu decidir que eu só vou beber água nela, ela vai ser separada só para água. Não vou pôr mais café aqui. Isto é santidade. Quando você se converteu a Jesus, Ele pegou você lá do mundo, João, e disse: vou colocar dentro de você, não água, mas eu vou colocar dentro de você o meu Espírito, e você vai ser só meu. Nunca mais você vai ser do diabo, nunca mais você vai ser do mundo,
nunca mais você vai ser de nada, você vai ser templo do meu Espírito. E habitarei e andarei no meio deles, eles serão o meu povo, e eu os chamarei de filhos e filhas. Apartai-vos do meio deles, diz o Senhor. 2 Coríntios. Apartai-vos. Nós não podemos nos misturar com o mundo, nós não podemos deixar que o mundo impregne em nós, porque nós temos um dono, nós temos um proprietário, que é o Senhor. Amém? Segundo, nós não nos tornamos santos pelo que fazemos ou por coisas boas que nós fazemos, mas nós fomos feitos santos pela fé em Cristo. Primeira coisa, a nossa santidade não é porque a gente está ralando, não é porque a gente está tentando ganhar o céu, não. Essa santidade Jesus colocou em nós, amém? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que nós somos chamados santos em Cristo Jesus. No momento que você aceitou Cristo, você foi transportado para Jesus, e lá você é totalmente santo nele. Então observa, meu irmão, minha irmã. Pastor, como é que eu faço então para me santificar? Primeiro, você foi feito santo pela fé. Segundo, todas as vezes que você olha para Jesus, todas as vezes que você pensa em Cristo, todas as vezes que você estuda sobre Jesus, quando você está lá no teu devocional, todas as vezes que você está falando com Ele em oração, todas as vezes que você está buscando Ele, todas as vezes que você está seguindo Jesus e diz assim: caramba, eu preciso ser mais parecido com Jesus. Quando você se entrega a conhecer Jesus, a santificação começa a fluir dentro de você pelo Espírito Santo. Ele começa a santificar o teu viver. Espírito, vem controlar todo o meu ser, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir. Quer dizer, você está entregando todas as áreas, todas as coisas, todos os quartos, todos os departamentos. Você está dizendo: Espírito Santo, eu santifico o meu celular. Senhor, eu santifico as redes sociais. Senhor, eu santifico as conversas. Tudo você santifica, Senhor. Da Trindade, Pai, Filho e Espírito, o único que o nome dele é santo, é chamado de santo, é o Espírito. Qual é o nome do Espírito de Deus? Santo. E esse é o Espírito santificador que está aqui hoje à noite, que quer purificar as nossas vidas. E por último, pela palavra de Deus, ela nos ensina, a Bíblia nos ensina, que nós podemos atingir um grau de pureza nessa vida. A Bíblia diz que nós podemos ser santos, puros, porque essa pureza vem de Deus em nós. À medida que nós nos aproximamos do nosso Jesus, meu amigo, casar comigo, Jesus, vai preparando esse louvor aí. Eu lembro das tardes quando fui batizado. Né? Eu lembro da presença dele. Então, à medida que você vai caminhando próximo de Jesus, você vai se tornando, eu vou me tornando mais
santificado. Vamos supor que eu pego um pouco de café aqui nessa caneca. Eu quero beber água dentro dessa caneca. Ela pode estar um pouco suja, né, de café. Se eu colocar essa caneca aqui, ou refrigerante escuro, coca, e abrir a torneira dentro dessa caneca, o que vai acontecer com aquela água suja aqui? A água limpa vai começar a bater aqui, vai começar a diluir, né? Ela vai ficar, o escuro vai ficando mais claro. E se eu deixar a torneira aberta por 5 minutos, aquela água vai fazer o que? Vai jogar para fora toda aquela água suja. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo jogou um pouco dessa água fora suja. Quando você lê a tua Bíblia, quando você tem comunhão com Deus, quando você confessa o seu pecado, poxa, Jesus, eu pequei de novo, Ele vem e purifica você. Então a gente precisa desse banho que Jesus lavou os pés dos discípulos todos os dias, não é assim que nós aprendemos? Quem já se banhou já está limpo, mas ele sabe que todos os dias nós nos contaminamos, falando coisas, às vezes fica nervoso, às vezes fica alterado, falta de domínio próprio. Isso aí vai entristecendo o Espírito Santo. É a próxima pregação que eu vou fazer na igreja. Não entristeçais o Espírito. Amém? Não é o seu marido que você entristece quando você grita só. Não é só a sua esposa que você entristece quando você grita com ela, quando você trata ela com rispidez. O Espírito Santo dentro de você já ficou triste pela maneira como você tratou o seu cônjuge. Pedir perdão para Deus, porque antes de qualquer coisa ela é tua irmã em Cristo. Olha, a gente está ferrado, lascado 2 vezes, né? Que a minha mulher, ela é minha esposa, mas antes de ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. E minha ovelha, mais ainda, meu Deus. Não é fácil não. Agora o que acontece? Nós nunca vamos atingir nessa vida um padrão de perfeição. Amém? Nessa vida, nesse corpo, nós nunca vamos ser perfeitos, né, irmão? Mas Deus espera que a gente lute todos os dias para se tornar melhor, mais santo. Por isso que lá em Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Ele não fala obtenha a salvação, ele fala desenvolver. Eu só posso desenvolver uma coisa que eu já tenho. Então você já tem a salvação. Agora ele fala, então agora cresça nela. Você já foi salvo, agora desenvolvei a vossa salvação. Quer dizer, Deus te deu um terreno baldio, só que lá tem pneu, tem rato, tem bicho, tem erva daninha. O terreno é teu. Agora ele está dizendo, trabalhe nesse terreno, tire os entulhos, faça alguma coisa produtiva com esse terreno. Não deixe de ser a casa de aranhas e ratos e baratas. Limpe ele, coloque uma plantinha no ar, plante uma árvore que vai te dar sombra, que vai te dar fruto, que vai te ajudar na sua vida, ok? Muita gente vai para o céu porque Jesus deu o terreno, é de graça o terreno, mas não plantou nada, não tirou as ervas daninhas, não foi produtivo. Curva a sua cabeça comigo. Sabe qual é o desejo de Deus para a gente terminar? Quando Jesus falou assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que Jesus está ensinando através dessa oração? Que Ele deseja que você e eu sejamos a resposta da oração dele na terra. Você é a resposta da oração de Jesus. Eu sou a resposta da oração de Jesus. Ele já orou, dizendo, envia o teu reino. Nós somos
a manifestação. Nós trazemos como igreja a manifestação. A igreja não é o reino, mas a igreja é a agência do reino na terra. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus entre os homens. Vamos orar. Feche os seus olhos. Da luz que iluminou as minhas trevas, que no caminho ouvi Jesus. Há um propósito eterno em Se durante essa pregação Deus te mostrou algum pecado, alguma coisa que você precisa se arrepender, que eu preciso me arrepender, eu quero que você, se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser, feche os seus olhos, traga diante da verdade da luz hoje o seu coração em nome de Jesus. vai cobrir a terra. Ainda me lembro daquele fogo, daquela tarde em que fui batizado, que em teus braços achei consolo. Todo o meu choro ali foi enxugado. Traga as suas fraquezas diante dele nessa noite. Do lar perfeito que o meu amigo está preparando. Habito à sombra do onipotente, enquanto o onipotente habita em mim. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, perdoe os nossos pecados, Senhor. Ira, Nós queremos nos render a Ti. inveja, Meia-noite orgulho, está a noiva, todos os meus toda pecados, Senhor. linda, consagrada, incenso e óleo que nunca faltam, atenta e à espera do amado, cantando o cântico do Cordeiro, uma canção sobre qualquer outra, do amor perfeito que começou em Deus, chegou a nós e vai voltar a Ele. Deus, abre o seu coração. Se você tem raiva, rancor, mágoa de pessoas, coloca isso para fora, porque tudo isso entristece o Espírito de Deus em Sobre as nós. nuvens, meu amado, o seu banquete já preparado, e a morada eterna reservada, naquela dança de amor eterno. Vou me render como criança outra vez, olhos nos olhos do meu amado, que recebe o fruto do trabalho árduo. Enche, Deus, os nossos vasos, Seja os fogo, nossos